O Observatório Feminino quer entender mais sobre a saúde do coração da mulher. E para isso nós convidamos o renomado médico cardiologista Dr. Domingos Melo. Dr. Domingos Melo é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em cardiologia pela Oklahoma University, Estados Unidos, e também doutor em ciência pela Universidade de São Paulo, INCOR. Dr. Domingos, vamos aqui ter um bate-papo com nossas observadoras que estão ansiosas para conhecer mais sobre a saúde do seu coração. Espero não assustá-la, viu? As notícias são interessantes. Ah, que ótimo. Em recente pesquisa, Sinta Seu Coração, coordenada pelas revistas Cláudia e Saúde, ambas da editora Abril, em parceria com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, constatou que as brasileiras associam problemas cardíacos aos homens e pouco sabem sobre esses distúrbios. Dr. Domingos Melo, quais são os sintomas que devem ligar o sinal de alerta nas mulheres? Bom, bem interessante isso que você colocou, Ana, e vale hoje a Sociedade de Cardiologia do Brasil tem tido uma preocupação direta em relação ao coração feminino, porque se a gente fizer um levantamento através dos anos, essa associação que você falou não é uma associação somente das mulheres, mas é uma associação da população, que acredita que a doença cardíaca está muito mais associada ao homem do que à mulher. Com o passar dos anos, foi ocorrendo a feminização. E as mulheres passaram a enfrentar o mundo moderno de uma forma muito semelhante. Então, elas passaram a ter estresse, a fumar mais, a ter mais diabetes, a se tornar mais hipertensa, que são fatores que aceleram o aparecimento da doença cardíaca. Em 2011 foi lançado um resultado que foi ainda mais impactante, que mostrou que a doença cardíaca na mulher agora ocorre em cada 2 homens, uma mulher. Então nós tivemos quase uma igualdade, com a tendência futura a igualar. Mas o grande problema, ou o maior problema e a maior preocupação, Ana, é que a doença cardíaca, quando ocorre na mulher, ela é muito mais fatal do que no homem. Por exemplo, se uma mulher infarta em relação ao homem, ela tem uma chance 50% maior do que morrer do que do homem quando tem o mesmo infarto, com as mesmas características. E essa preocupação é que está trazendo a tratar o coração da mulher diferente da forma como se trata o coração do homem. E isso, na verdade, é uma coisa que os homens já sabiam, que o coração da mulher é bem diferente. Os homens já falavam isso de uma forma cultural. Mas, do ponto de vista científico, a gente percebe que isso é verdadeiro, Ana. Certo, muito obrigada, doutor. E eu gostaria de saber se o senhor poderia elencar os principais fatores de risco e nos dizer como combatê-los. Bom, Ana, com essa feminização, um dos grandes fatores de riscos hoje que tem tomado a ponta em relação às doenças em geral, mas em relação à doença cardíaca muito especificamente, o que está ganhando é o estresse. Então, o estresse moderno é muito grande e o estresse está trazendo alterações no coração. O segundo fator é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, que é uma doença em que sua maior causa é uma genética familiar. Você tem alguém na família que era hipertenso e aí termina passando para você. E essa doença, a hipertensão, como é que você vai combatê-la? Primeiro, tentar com que ela não apareça, porque a hipertensão ela aparece porque tem que existir algum fator externo para ativar a genética que está dentro de nós, na nossa cadeia do genoma. E ela normalmente é ativada pelo estresse. Então você começa a entrar numa vida de concorrência, a correr atrás do prejuízo todo dia. Isso faz com que o fator genético seja ativado. É o que se chama de fenótipo e genótipo, o ambiente interferindo com o corpo. A outra causa, a diabetes. A diabetes, que é um fator de risco extremamente importante e hoje muito relacionado à nossa linha alimentar.
Vale lembrar que a alimentação do brasileiro, ela foi considerada durante muitos anos como uma das melhores alimentações que tinham. Ou seja, o velho feijão com arroz, um bife e legumes. Mas nós começamos a americanizar a nossa alimentação. Então, nós começamos a entrar na geração do fast food, onde você tem muito colesterol e onde você tem uma quantidade de sal enorme, e isso facilita o aparecimento de hipertensão e o desenvolvimento de outras doenças também. A alimentação que traz uma quantidade muito grande de refrigerantes, doces, açúcares à vontade, vai facilitar o desenvolvimento da diabetes. Então, esses são vários fatores. Um dos grandes fatores que também afeta muito a mulher como fator de risco é a depressão. As mulheres estão ficando muito deprimidas, porque aquela questão de que você se sentia com um certo nível de segurança, hoje não, hoje você tem que ser a dona da situação, você que está bancando as coisas, não é mais aquela posição que você foi criada com o pai que era o provedor, que você sentia que a família sempre andava assim, que a mulher não tinha tanto desgaste, hoje não, às vezes em algumas situações é justamente o contrário, a mulher que trabalha e paga todas as contas, então ela vai morrer mais cedo, isso é garantido. E um ponto muito importante é que as mulheres estão fumando muito mais do que no passado. E além da questão do cigarro, existe a questão do uso do anticoncepcional. E associar cigarro com anticoncepcional é uma bomba relógio. Então isso eu aproveito para fazer um alerta, se você permitir, Ana, que é alertar as mulheres que não fumem e tomem anticoncepcional. Vocês têm que escolher, ou tome anticoncepcional ou vai fumar. As duas coisas não dá para andar junto de jeito nenhum. Isso realmente é uma novidade, pouco conhecida. E perigosa. Perigosa. E por quê? Porque o anticoncepcional, junto com o cigarro, ele aumenta a condição de coagulação. Então, facilita o aparecimento e o risco de tromboses. E essas tromboses podem provocar embolia pulmonar, por exemplo, que é uma situação extremamente grave que leva à morte imediata. Então, hoje a gente tem tido muito essa preocupação. Então, esse é mais um ponto. O coração da mulher, Ana, ele é um coração diferente. Quando a gente compara o coração da mulher com o coração do homem, você vai perceber o seguinte: o número de batidas cardíacas da mulher por minuto, ele é maior do que o número de batida cardíaca do homem, em torno de 10%. Ora, é fácil de entender que se você ligar uma máquina e que ela trabalha mais, ela provavelmente vai se desgastar muito mais precocemente. Um outro ponto que é importante citar em relação à diferença entre um coração e outro é que a mobilidade da artéria coronária na mulher, ela é diferente também da do homem, porque a ação do estrógeno, que é o hormônio feminino, ele faz com que essa mobilidade da artéria seja tanto mais ampla quanto mais constricta, ou seja, o vaso abre mais e fecha mais. Isso faz com que, na detecção, através dos testes modernos, em relação à doença na mulher, você tenha uma série de dificuldades de detectar, porque muitas vezes você ou não detecta, ou detecta em exagero. E essa última pergunta as mulheres vão adorar. Doutor Domingos, a gordura abdominal, tão detestada pelas mulheres, também é um fator de risco para a saúde do coração. Atenção, meninas. Para as que têm dificuldade no controle de peso, há algum tratamento moderno que possa ser associado à alimentação saudável e ao exercício físico? Bom, Ana, você só trouxe pergunta interessante e esclarecedora. Eu adorei isso daí. As pessoas precisam saber. Gente, é o seguinte. Nós temos dois tipos de gordura, chamada a gordura visceral, que é essa que você me perguntou, aquela que está dentro do abdômen, e a gordura subcutânea, que é aquela que está na pele. Quando você toca a pele, você faz o toque da pele e vê que é aquela gordura. Por exemplo, as mulheres se enganaram muitas vezes achando que fazer a lipo ia tirar aquela gordura que estava lá dentro do abdômen. Não é, a lipo só tira a gordura que está no subcutâneo. Então, a gordura visceral, que é a que está dentro do abdômen, é uma gordura extremamente perigosa, porque ela é uma gordura aterogênica.
ou seja, ela é uma gordura que conduz e produz a formação de placa de gordura dentro das artérias. Então, ela é uma gordura muito ruim para o nosso organismo. Mas, biologicamente, o nosso organismo também é muito sabido. Nós não estamos há milhares de anos aqui à toa, estamos cada vez nos adaptando mais. Então, quando você começa a entrar no programa de perda de peso, a primeira gordura que o corpo começa a tirar é a gordura visceral, ou seja, a gordura ruim. O que é que nós temos hoje? O grande programa de tirar a gordura abdominal, nós já temos algumas medicações que agem no bloqueio da absorção da gordura a nível intestinal. Ou seja, não estou falando aqui na retirada em si daquela gordura, mas no bloqueio para começar a impedir que chegue mais lá. A grande forma de tirar é através de atividade física e de uma dieta orientada. A gente tem que começar, nesse mundo que está tão moderno e tão globalizado e com tanta informação em internet, basta a gente ir aqui no Dr. Google e você já descobre um monte de coisa, a entender que a gente não pode estar usando dietas à toa, dieta de fulano, dieta de beltrano, a dieta daqui, a dieta da proteína ali, porque elas não têm um informe científico. Não custa nada ir a um especialista, ou vai a um endocrinologista especificamente, ou vai a um nutricionista, que vai ter e vai receber uma orientação alimentar organizada. A orientação que vai ter uma caixa de gordura menor e que vai fazer e dizer para você que você tem que comer várias vezes ao dia. Esse é um dos maiores segredos. 6 refeições por dia, porque o nosso cérebro é muito sabido. Se você põe alimento no estômago com uma frequência maior, você sempre induz o córtex cerebral a pensar que está tudo certo. Mas se você fica entre uma refeição e outra, por exemplo, vou tomar café da manhã e agora só vou almoçar. Quando você chegar na segunda refeição, você vai estar lá com uma fome exagerada, com muito mais fome do que você deveria estar. E este fato faz com que você chegue lá e coma mais. E comer mais também, um outro fato é que a nossa saciedade é atrasada. Então você vai comer, comer, comer para só depois ficar saciado. Então isso é um outro fator que faz com que as mulheres comecem a ganhar peso. Um outro ponto é que a distribuição da gordura no homem é diferente na mulher. A mulher tem mais uma gordura androide, que a gente chama, porque ela se acopla muito com aquele formato da maçã. E ele também distribui e também faz um tipo de distribuição ginecoide, que é aquela em formato de pera. Então, esse tipo de gordura, quando ele se estabelece ali, para você tirar, é um pouco mais difícil. Então, entrar num programa de atividade física é o maior segredo para resolver essa gordura. Existe uma promessa de uma nova medicação que vai chegar. Os americanos e as americanas andam muito preocupados do que está acontecendo, porque a ideia que está mostrando o dado epidemiológico é que até 2023 todos os americanos serão obesos. Então eles estão tendo que tomar providências e, como eles são o centro de maior pesquisa no mundo, prometeram uma medicação que vai agir diretamente no complexo de gordura, que até hoje nós não temos essa medicação. Infelizmente, nós temos que nos prender aos saciógenos, que são aquelas substâncias que dão para você a sensação de que você já comeu, e com isso faz com que você, quando comece uma refeição, você sinta-se já satisfeita. Isso daí faz com que você diminua a quantidade de ingesta, mas nós não temos ainda aquela medicação que vai lá e quebra essa gordura que você falou. Essa gordura, então, ela tem que ser deslocada, e ela só pode ser deslocada com uma ingesta menor em termos de caloria, ou seja, a dieta que seja organizada, e um gasto maior da energia em termos de exercício. Por isso que o segredo continua sendo o mesmo, infelizmente, Ana. Mas talvez até meio do ano que vem nós já tenhamos essa nova medicação que vai agir no complexo de gordura, e aí você vai tomar, ele vai quebrar a gordura e vai tirar essa gordura abdominal e vai tornar a sua barriguinha muito mais
Que maravilha, estamos esperando ansiosos por essa medicação e se estiver disponível, vamos convidá-lo já de antemão para novamente vir aqui nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Semana que vem, agora eu estou em Dallas, Ana, que vai haver um congresso, é um dos maiores congressos de cardiologia do mundo, chamado American Heart Association. É um congresso que gira em torno de 35 mil participantes e já vai haver alguma conversa em relação a essa medicação que vai chegar, porque as doenças do coração hoje têm uma relação muito direta também com o ganho de peso e com essa gordura visceral. E aí na próxima conversa eu com certeza vou trazer uma novidade melhor para você. Meninas, aguardem, até lá!